Hoje entrevistamos a professora Maria Luísa Levi, no âmbito do projeto Discussões sobre a Covid-19. Esse projeto é coordenado pelo Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da Universidade Federal do ABC. Maria Luísa fez doutorado pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, é professora dos bacharelados em Ciências Humanas e Sociais e Políticas Públicas da UFABC e também do Programa de Estudos Pós-Graduados em Políticas Públicas. Lu, muito obrigado por participar desse projeto, é um prazer te receber aqui. Boa tarde, prazer é meu. A gente vai organizar essa nossa conversa por meio de algumas perguntas, e a primeira delas é a seguinte. Quais reflexões você acha possível fazer a partir da pandemia? Bom, então acho que a primeira coisa que eu fico pensando assim a partir do que começou a acontecer aí alguns meses, né, atrás, é que rapidamente se formou um consenso, né, em torno de uma narrativa de defesa da vida, né? Então, os vários líderes mundiais, a própria mídia, grande parte dela, né, políticos e economistas também, né, reconheceram rapidamente que esse é um vírus muito contagioso, né, e que ele abarca parcelas grandes da população muito rapidamente, e em seguida começam a defender essa ideia, né, de que a vida é a primeira coisa que nós precisamos cuidar, né, e é preciso fazer o que for necessário para enfrentar esse que é um inimigo de todos nós, né. E aí acho que a primeira coisa que a gente devia se dar conta é que isso é uma guinada, né, de 180 graus em relação à visão que dominava até antes dessa pandemia, né? Por quê? Porque a gente, até então, né, esses mesmos segmentos, né, que dominam um pouco a opinião, aí, os meios de comunicação, eles defendiam uma série de medidas como absolutamente necessárias, né, medidas que acabavam colocando a vida das pessoas com um grau de prioridade absolutamente secundário, né? E expressavam muita naturalidade com relação à necessidade dessas medidas para a gente garantir a saúde do sistema econômico, né? E eu não estou falando só das medidas mais diretamente que afetam, né, o sistema de saúde, os cortes que a gente viu, a gente assistiu em vários países, mas também aqui no Brasil, né? Mas estou falando também de várias outras áreas de políticas públicas, né? Que tem a ver com a preservação da vida, né? Então, por exemplo, habitação, saneamento básico, segurança, condições de trabalho, né? Então, você tem uma série de medidas, de decisões ou de omissões em relação a essas áreas de política, né? Que afetam a vida e que eram tidas até então como muito um preço a pagar, né, para a saúde do nosso sistema econômico, né? E agora tudo mudou, a vida vale mais do que tudo, a economia a gente resolve depois, e a gente tem que perguntar, né? Bom, mas e antes, né? O que não tinha esse problema da vida? As pessoas não estavam perdendo a vida por conta, inclusive, dessas omissões ou dessas políticas, né? E outra coisa também, como é que apareceu o dinheiro para financiar tudo isso? Porque esse dinheiro não existia, né? E aí eu fico pensando que acho que tem duas coisas que para mim explicam um pouco essa mudança. Na verdade, eu estou falando de um pedaço da opinião pública que não é o do governo Bolsonaro, né? Porque o governo Bolsonaro ainda está um pouco na chave anterior, né? Mas acho que tem duas coisas que explicam. Primeiro é a questão do contágio relacionado a essa doença, né? Toda doença, a gente pode dizer que ela tem classe social, né? Mesmo quando a gente pensa em uma doença rara, né, causada por uma condição genética, né, que acomete a população de uma maneira meio aleatória ali, o acesso aos recursos, né, de saúde que podem ou curar a pessoa dessa condição, né, ou atenuar os efeitos negativos dessa condição sobre a vida, né, ele vai mudar muito em função da classe social que a pessoa ocupa, né? Então, para dizer, o caso mais biológico,
né, da doença, né, ele também vai lidar com as consequências da doença, vai depender muito da classe social que a pessoa ocupa, né? E para as outras doenças, muito mais, né? Então, essa questão do contágio, de uma certa maneira, essa pandemia ela quebra um pouco essa lógica de que a classe social protege algumas frações da sociedade e expõe muito mais outras, né? Ela quebra um pouco, né? Por quê? Porque ele é muito contagioso, né? Ele atinge a população com uma rapidez muito grande e aí, de uma certa maneira, o conjunto da pirâmide social fica exposto, né? É claro que quem está em cima tem muito mais condições de fazer o isolamento social, de se proteger, de se informar, né? De se alimentar, né? E as camadas vulneráveis, elas também estão mais vulneráveis a esse vírus, né? Mas o fato é que quem está protegido, quem em outras circunstâncias estaria protegido pela classe, também está sob risco, né? Também tem que se preocupar, né? Então não desfruta mais dessa proteção que normalmente desfrutaria, né? Então, acho que a gente tem uma coisa que é o vírus, ele ganha essa prioridade, né, na narrativa e mesmo nas ações, né, dos governos, porque, de uma maneira ou de outra, mesmo que diferenciadamente, ele atinge todas as classes sociais muito rapidamente, né? E aí as medidas são ou lockdown, né, como a gente viu em alguns países, em que tranca-se tudo e só ficam realmente os setores para lidar com alimentação e saúde, basicamente, e alguns ramos da indústria, ou a gente tem medidas meio que do tipo que estamos adotando aqui no Brasil, né, em que você divide os setores da economia em essenciais e não essenciais, e quem está no grupo dos que trabalham nos setores não essenciais vai ficar em casa e vai fazer o isolamento social, né? Então, são medidas muito drásticas, né? E que no mundo todo estão sendo compensadas aí com políticas de transferência de dinheiro para as pessoas para combater isso que é a redução, né? Ou a eliminação das suas fontes de renda, né? Aí tem todo um debate aqui no Brasil se está sendo feita suficiente, enfim. Então, o primeiro ponto é esse, né? Por que temos que defender a vida? Porque a vida de todos, de uma certa forma, está ameaçada, né? Ainda que diferenciadamente. E acho que tem uma segunda questão, né, que explica essa guinada, porque aparentemente acho que o grupo que detém maior poder na sociedade, ele está fixando uma espécie de um limite, né, sobre o que ele aceita em termos de esgarçamento do tecido social, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que está colocado para o Brasil, né, a possibilidade da gente assistir a cenas parecidas com aquelas que a gente viu no Equador, né, de famílias abrigando cadáveres de parentes em casa, né, ou tendo que colocar esses cadáveres na rua, né, até para se proteger da contaminação. Enfim, são cenas que denotam um grau de abandono social que é muito explícito, né, e muito chocante, né? É um retrato do que, assim, é cada um por si, né? Praticamente não existe sociedade, né? Então, eu acho que a gente tem esse risco também, né, de que coisas desse tipo aconteçam, né? E tem um aspecto interessante, né, que é trágico, na verdade, né? A nossa sociedade ela está organizada sob uma crença muito arraigada em todas as classes sociais, né, de que o pobre ocupa um lugar na sociedade porque, de alguma maneira, ou ele fez algo para estar ali, ou ele não fez o suficiente para sair dali, né? Então, acho que tem um paradoxo que a gente é uma das sociedades sabidamente mais injustas do mundo, né? Mas parece que a gente acredita muito fortemente na ideia de que a mobilidade social é uma possibilidade. E quando ela não acontece, a gente, como sociedade, individualiza esse desfecho, né? Como sendo fruto de um esforço insuficiente, de uma falta de competência, né? E aí eu acho que essa crença, que é muito forte, né, muito disseminada, ela pode se quebrar numa situação como essa, né? Se a gente começa a ver cenas diárias de
centenas ou mesmo dezenas, né, de cadáveres se acumulando em casa todos os dias na televisão. Quer dizer, eu acho que o risco, né, de que se quebre essa crença de que aqui é uma sociedade com regras, então a pessoa precisa procurar trabalho, ela vai ser remunerada por isso, né? E com isso ela vai crescer, né? Pode ser substituída rapidamente por um entendimento de que aqui é cada um por si, né? E que ninguém olha por ninguém, né? Então, ou seja porque essa classe dominante aí, que de alguma maneira controla vários mecanismos políticos e econômicos, né? Seja porque ela talvez tenha um constrangimento em participar um pouco dessa, em ser identificado com as medidas ou com as omissões, né, que resultariam numa coisa como essa, seja por um medo de que isso também pode resultar em um processo de geração de violência espontânea, completamente disseminado, desorganizado, né, e que pode colocar a sociedade num caminho completamente indeterminado, né, e que ameaça todo mundo, né? Talvez por isso essa camada da sociedade tenha colocado um limite, né? E por isso ela abraçou essa narrativa, né, de que então a vida é mais importante, né? Ainda com relação a essa questão da narrativa, eu acho que é importante a gente notar, primeiro, que ela é muito limitada e seletiva, né? Então, até antes da pandemia, quando o SUS era retratado na imprensa, ele era o lugar para onde vão as pessoas que não têm outra alternativa que não o sistema público, é o lugar dos perdedores, né? E agora, ele sempre era mostrado dessa maneira na imprensa, e agora a gente não fala mais tanto de SUS, a gente fala do SUS, mas a gente fala de um sistema de saúde, onde a gente deposita todas as nossas esperanças, a nossa torcida, né? Os profissionais, os heróis dedicados, né? O sistema privado é chamado para cooperar, e isso funciona numa chave colaborativa, que é um cenário de guerra, como se isso tudo fosse muito natural, né? E como se não houvesse uma série de conflitos aí entre o público e o privado, né? Junto com isso, acho que outro elemento forte dessa narrativa é que, bom, a gente fala, né, de isolamento social, mas assim, grandes cidades, elas têm a parcela expressiva das suas populações tem condições de habitação completamente incompatíveis com essa ideia de isolamento social, né? Porque eles moram em cômodos que abrigam muitas pessoas, né? E essas habitações, em geral, são muito próximas dos seus vizinhos também. Então, eles, estando dentro de casa, eles estão sob um risco muito grande, né? Então, esse elemento é tratado como exógeno, né, como se fosse parte do relevo geográfico da cidade, não fruto, né, de omissões históricas da política social, e também não são cobrados os governantes para, se a vida, né, é a coisa mais importante, então deveriam ser cobrados os governantes para tirar as pessoas, para viabilizar que as pessoas não ficassem nessa condição, proteger as pessoas minimamente, né? Então, acho que o que mais me chama a atenção em termos de reflexão são essa ida, né, da vida como num primeiro plano, e a gente está todo mundo enfrentando um inimigo comum contra o qual a gente tem que se unir, né? E acho que a gente tem que entender quanto tempo isso vai durar, né? Por que isso aconteceu, quanto tempo isso vai durar e como que esse consenso vai se desfazer, né? Acho que essa é uma primeira coisa que eu chamaria atenção, digamos assim. Okay. Lu, agora, especificamente no Brasil, não é? Como fica a estratégia do governo Bolsonaro e dos governadores lidar com essa crise? Então, o Brasil, né, acho que estava falando dessa narrativa, mas a gente produziu no Brasil esse governo Bolsonaro, né, e acho que ele está operando ainda na chave anterior, né, e ele está sendo seguido por uma parcela da população, né, que acredita que é isso mesmo, né, e ele está numa chave anterior ainda num espectro bem específico, porque ele vocaliza um discurso de seleção natural, né, as pessoas precisam preservar os seus empregos, então elas têm que sair aí a busca das oportunidades para poderem sobreviver, né? Sendo que, na verdade, o governo dele aprofundou
uma política de austeridade que intensificou uma recessão que vinha lá do final de 2014, começo de 2015, como todo mundo acompanhou, né? E, enfim, eliminou milhões de empregos, essa política, ele deu continuidade, aprofundou. Então, no fundo, ele está dizendo, ó, eu vou trabalhar para liberar, né? O povo tem que ir atrás das oportunidades, essas oportunidades são cada vez menores, seja por causa da própria política de austeridade, seja porque o mundo inteiro vai entrar em recessão e sobrevivam os que conseguirem. É um pouco isso que ele está dizendo, né? E como que ele, como é a política que ele está, que acena, né? Agora com a demissão do Mandetta ontem, né? Primeiro, o Ministério da Saúde parece que vai começar a orientar as pessoas a abandonar o isolamento social, né? Em confronto com o que estão fazendo os governadores e prefeitos, né? Pelo menos foi um pouco isso que esse ministro novo sugeriu, né? Os governos estaduais e as prefeituras, eles podem regrar a dimensão urbana da vida com muito mais, eles têm os elementos legais para fazer isso, né? Mas é o governo federal que detém os instrumentos que viabilizam economicamente o isolamento, né? Através ou da emissão de moeda ou do endividamento público, né? Para poder fazer a transferência de renda que vai compensar, né, o fato das pessoas não conseguirem trabalhar, né? Então, esse vai ser o primeiro, o Ministério da Saúde provavelmente começa a orientar no sentido oposto, é um risco, né, que a gente corre das pessoas começarem, então, a abandonar o isolamento, e o governo provavelmente vai dizer, o Bolsonaro já avisou, né, não tem como manter essa política durante muito tempo. Então, os governadores e prefeitos não têm condição de fazer essa política na escala requerida, né, e aí a gente vai começar a ter um processo aí de retorno, né, ao convívio social, digamos assim, com todos os riscos, né, que a população está exposta, né. Esse ministro da Saúde antes era entusiasta do isolamento, pelo menos no que foi divulgado as manifestações dele em redes, seminários e tal, mas ele ontem ele fez uso de, inclusive, de um conceito muito caro para a saúde coletiva, que é a ideia de a determinação social do processo de saúde e doença, né? Que é a ideia de que a saúde, né, e o adoecimento, que é o seu contrário, ela resulta, né, da forma como a gente se organiza coletivamente, né? A vida em sociedade, ela tem determinados processos de trabalho, de produção, a forma como a gente consome, o que a gente consome, né? Como a gente convive, né? E isso é produzido social e coletivamente, mas se manifesta individualmente, biologicamente, digamos assim. Então, o que as pessoas têm como saúde ou doença é resultante desse processo coletivo e social, né? Tem causa social, né? E ele usou esse conceito justamente para defender o contrário do que preconiza essa visão, né? Que é a ideia de que a economia, né, e a renda são essenciais para a saúde, isso é verdade, né? Mas ele, como um médico lá que fez curso em Harvard, etc., ele não pode ignorar que os poucos países, né, que permitiram que as pessoas voltassem à vida normal, né, e retomassem, né, as suas atividades, eles fizeram isso com um processo muito cuidadoso de testagem, né, de toda a população, né, e com um sistema de informação que consegue dar consegue municiar quem está conduzindo a política se isso está dando certo ou se isso tem risco, né? E a gente não tem nada disso aqui. Então, ele omitiu, né, o fato de que ele vai colocar a vida das pessoas em risco, sim, se ele der essa orientação, né? E, no fundo, ele suprimiu a parte que o chefe dele não tem nenhum problema em dizer, né? Ele disse há alguns dias, olha, não tem outro jeito, as pessoas têm que se arriscar mesmo, porque é para comer, né? E é isso que a gente tem para oferecer para os brasileiros, o governo não tem como bancar, né, esse isolamento. Então, acho que no Brasil, acho que fica a dúvida, né, pensando assim no que eu falei antes da coisa da narrativa, né, até que ponto
quem tem poder no Brasil vai legitimar esse governo via apoio ao Paulo Guedes, ou mesmo se o próprio Paulo Guedes vai topar, né, fazer parte disso, né, nesse cenário aí que nas próximas semanas aí a gente vai ver o que ele traz, né? Bacana, Malu. Por fim, né, quais as perspectivas colocadas para a saúde e o sistema de saúde a partir disso que a gente está vivendo? Então, eu fico pegando um pouco o gancho nessa ideia, né, dos governadores, né? A gente tem aí o Dória, o Witzel, o Caiado, né, e outros, né, que estão defendendo essa política de isolamento social de um lado. Mas a gente não pode esquecer que esses políticos, né, eles fazem parte de grupos que defendem e praticaram, né, privatizações agressivas do sistema público em geral, né, incluindo os sistemas de saúde, né. Veja, eu não estou falando de você incorporar hospitais privados como parte da oferta de serviços do SUS, né? Isso, inclusive, esse é o meu tema de estudo, né? É um grande desafio você conseguir incorporar hospitais privados, médicos privados, clínicas privadas no sistema público, mas isso é um desafio do ponto de vista regulatório, mas é possível de fazer, né? Então, eu não estou falando disso, eu estou falando de uma política agressiva de privatização da gestão do sistema de saúde, né? Uma coisa é você incorporar um hospital privado dentro de uma lógica de funcionamento público do SUS, que atende ao interesse público, né? Então, esse hospital ele vai fazer coisas dentro desse sistema que são determinadas pelo gestor público, que é o secretário municipal ou estadual de saúde, dependendo do tipo de coisa que a gente está falando, né? Então, a gestão tem que ser pública para esse sistema funcionar de uma maneira sistêmica, orgânica, né? Atendendo a um interesse maior e não ao interesse daquele hospital, que é privado e que, portanto, vai colocar os seus interesses lá. Esse é o desafio, mas isso é uma coisa, né? O que esses governos têm feito é privatizar o próprio funcionamento do sistema, né? E aí eles privatizam não só o funcionamento da parte, digamos, assistencial do sistema de saúde, porque quando a gente pensa em saúde, né, em sistema de saúde, a gente tem em mente, o senso comum é a ideia de que saúde é hospital, é médico, é medicamento, né? Isso é uma parte do sistema de saúde que é a parte assistencial, que ela entra quando a doença já se instalou e então ela lida, né, ela assiste a pessoa na sua condição doente para ou curar ou atenuar, né? Tem uma outra parte do sistema de saúde que é uma dimensão super importante, que é a chamada dimensão da vigilância, né? Vigilância à saúde, e que tem várias abordagens, né? E que compreende a vigilância epidemiológica, né, que é aquela que se volta para a prevenção, detecção de doenças, né, a vigilância ambiental, que olha para a interação entre o homem e o ambiente e busca dar alertas, né, mapear riscos para a saúde decorrentes dessa interação homem-ambiente, né? A vigilância sanitária, que olha para os processos produtivos, o consumo de serviços, de produtos e como isso pode afetar a saúde, né? E a vigilância do trabalhador, né? Que olha para os riscos que o processo de trabalho, né, oferece para os trabalhadores, dado que a sociedade é centrada no trabalho, a maior parte das pessoas trabalham, né? Então, essas ações de vigilância, elas são absolutamente subfinanciadas, né? E se dá um espaço para elas atuarem, né? Elas vão enfrentar interesses econômicos muito poderosos, né? Então, não tenha dúvida de que esses governos que estão fazendo esse papel, que, em comparação com o governo Bolsonaro, né, é um papel muito melhor, digamos assim, isso é muito pouco em relação ao que eles deveriam fazer e o que a gente deveria cobrar como sociedade, né, que eles fizessem, porque na saída da pandemia, né, a própria gestão do isolamento social, essas vigilâncias, elas são muito importantes para a gente conseguir mapear, de fato, os riscos, por exemplo, na saúde do trabalhador,
né? Agora, imagine o que é isso, né? Você vai afrontar interesses econômicos muito poderosos, tanto é que essas ações são muito tímidas, né, em relação ao que elas deveriam ser, né? Então, acho que concluindo aí a minha fala, né, eu penso que assim o SUS ele tem na sua concepção geral, né, ele tem ideias muito avançadas, ele consolida ideias muito avançadas, tanto em relação a como deve funcionar a assistência à saúde, né, como devem operar os vários pedaços do sistema de saúde na parte da assistência, como nessa parte da vigilância, né? A gente sabe, inclusive, são concepções avançadas, inclusive em relação a sistemas de saúde de países desenvolvidos, né? Então, é bem interessante, assim, ele tem um acúmulo muito potente, né? Mas eu penso que, assim, ele claro, né, o SUS se distancia muito, né, em algumas questões desse ideal que está lá na Constituição, nas leis orgânicas, né, elas são um norte a ser seguido. É importante que esses ideais estejam lá para dizer para nós que é para lá que nós caminhamos, né? Até porque, né, o SUS ele preconiza um grau de redistribuição de condições de acesso à saúde na sociedade que, se ele funcionasse, né, o Brasil não seria o Brasil, porque ele seria outro país, ele não seria esse país injusto. É impossível a gente imaginar que a gente tem uma das sociedades mais injustas do mundo, do ponto de vista de redistribuição de renda, e a gente tem um sistema de saúde em que tanto a pessoa mais pobre como a pessoa mais rica vão ter acesso ao mesmo grau, né, de cobertura de serviços e ações de saúde, né? Então, assim, se o SUS fosse o SUS que está na Constituição, o Brasil não seria o Brasil, né? A começar dessa questão, né, do subfinanciamento, o grau de gasto, né, o tamanho do gasto per capita no sistema público de saúde é muito baixo no Brasil, né? Ele tem problemas de gestão? Sim, claro, tem, como inclusive em várias áreas do setor privado existem muitos problemas de gestão, né? Mas acho que isso é fugir da discussão central, né? O SUS ele é da forma como ele é, principalmente porque ele expressa a sociedade que a gente vive, né? E acho que a própria sobrevivência dele nesse cenário de tantos ataques, né, que ele tem sofrido, mostra que tem um pedaço da sociedade que ainda resiste, né, e que está sendo colocado à prova, né, agora de uma maneira frontal, né, nessa pandemia. Então, acho que é isso que talvez a gente possa olhar, né, em que lugar que o SUS vai ocupar, né, quando a gente caminhar para a normalidade, se é que a gente vai caminhar para algo parecido com o que a gente tinha antes, né? Será que a gente vai conseguir pensar como sociedade, né, um sistema de saúde público mais forte, né? Ou será que, enfim, se renovarão aí as condições estruturais de desigualdade na nossa sociedade? Então, acho que são essas as minhas reflexões. Malu, ótimo. Foi muito bom poder contar com você no âmbito desse projeto. Fico muito agradecido.